O Presidente da República reagiu esta tarde ao caso das ameaças feitas por um grupo de extrema-direita. Marcelo Rebelo de Sousa fala num ato condenável e pede tolerância zero e firmeza no combate ao racismo. Firmes nos princípios significa uma tolerância zero em relação àquilo que é condenado pela Constituição. Sensatez significa estar atento às campanhas e às escaladas que é fácil fazer a propósito de temas sensíveis na sociedade portuguesa. E, portanto, tem que ser firme na condenação, tem de se respeitar e apoiar a atuação de investigação do Ministério Público e tem que ser sensato no sentido de estar atento para perceber como é que a utilização, a instrumentalização, a manipulação desses temas tem sido, noutros países, uma forma de radicalizar a vida política, de promover fenómenos antissistémicos e de, portanto, debilitar a democracia. As ameaças foram dirigidas à Associação SOS Racismo pelo movimento nacionalista que, no passado sábado, se manifestou em Lisboa. A ameaça é dirigida a ativistas e a deputadas, entre elas Mariana Mortágua. A mais recente ameaça chegou na noite de terça-feira. O e-mail enviado pelo movimento de extrema-direita Nova Ordem de Avis Resistência Nacional à SOS Racismo dá um prazo de 48 horas para 10 ativistas antirracistas saírem do país. A ameaça é dirigida a Danilo Moreira, Mamadou Ba, Jonathan Costa, Rita Osório, Vasco Santos, Luís Lisboa, Melissa Rodrigues e às deputadas Mariana Mortágua, Beatriz Gomes Dias e Joacine Catar Moreira. Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e antirracistas incluídos nesta lista para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português. As ameaças vão mais longe. Sendo o prazo ultrapassado, medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português. O mês de agosto será mês de luta contra os traidores da nação e seus apoiantes. O mês de agosto será o mês do reerguer nacionalista. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que já ouviu Mamadou Ba e esteve na sede da SOS Racismo a fazer perícias aos computadores. Esta é a terceira ação do movimento de extrema-direita em menos de um mês. 34 grupos antirracistas escreveram esta quinta-feira uma carta aberta a pedir ação política para combater o racismo em Portugal. A negação e inação sistemáticas são o leito da impunidade do racismo que tem escalado para níveis a que já nos tínhamos desabituado. As nossas vidas importam. O silêncio das instituições é cúmplice. O documento assinado por associações como o Movimento Negro, Afrolis, Jazz, Consciência Negra, FEMAFRO ou Aurora Negra lembra ainda a morte do ator Bruno Candé, assassinado a tiro em plena rua em Moscavide depois de insultos racistas. E diz que as contramanifestações organizadas pelo Partido Chega para dizer que Portugal não é um país racista vão contra o antirracismo. O texto critica também o PSD e o PCP por negarem a existência de racismo em Portugal. Escrevem as associações que, perante este tal barroar constante da nossa Constituição, a ação das entidades competentes tem sido nula. Daí que peçam um sinal inequívoco e público sobre atos e organizações políticas e partidárias racistas. A carta foi enviada a vários responsáveis políticos, entre eles o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, já repudiou numa carta enviada à agência Lusa as ameaças feitas pelo movimento de extrema-direita. A tentativa de intimidar deputados e ativistas políticos reveste-se de gravidade suficiente para que, enquanto Presidente da Assembleia da República, não possa, nem queira, deixar de a condenar, manifestando também todo o meu apoio aos visados. Não obstante a gravidade dos acontecimentos, tenho inteira confiança nas deputadas e nos deputados do nosso Parlamento, guardiões da nossa democracia, para saber que nunca deixarão os seus atos e as suas opiniões serem condicionadas por vãs tentativas de intimidação por grupúsculos inimigos dos direitos e das liberdades fundamentais. A Igreja Católica também se posicionou contra o escalar da violência racista.
Eu espero que seja um número muito pequenino, mas por mais pequeno que seja pode fazer estragos e por daí estarmos atentos e procurarmos que aqueles que acreditam que é possível construir uma nação fraterna, assente na diversidade, que não se calem e que demonstrem com gestos concretos. E não se pode, de facto, não podemos dar força a algumas manifestações que estão a acontecer e que nos fazem lembrar outros tempos de extrema violência, e nós não queremos isso para Portugal. Este sábado, um grupo de 20 membros do movimento de extrema-direita que enviou a ameaça de morte às deputadas e ativistas antirracistas juntou-se de cara tapada e com tochas em frente à porta da SOS Racismo. Depois de divulgarem no Facebook fotos e vídeos da ação, a Resistência Nacional publicou um comunicado a demarcar-se de ameaças anteriores feitas a dirigentes da associação e a condenar a violência. Umas semanas antes, o edifício tinha sido vandalizado com a mensagem "Guerra aos inimigos da minha terra". Isto é uma coisa horrível, sinceramente, acho isto é uma vergonha. Tenho uma criança de 16 anos que não está cá em casa, foi para a casa dos padrinhos, porque está cheia de medo. As deputadas e os ativistas ameaçados estão a preparar uma queixa ao Ministério Público.